Olá a todos, hoje vamos fazer o exercício número 7 da lista de função de transferência da disciplina de sistemas de controle. O exercício número 7 mostra um circuito RC com duas malhas, com uma entrada sendo EI, a tensão EI, e com uma saída sendo a tensão EO. Mais uma vez eu destaco que do ponto de vista de função de transferência, poderíamos também trabalhar como saídas sendo as outras variáveis do circuito, ou seja, tensão ou melhor, corrente na malha 1, corrente na malha 2, tensão sobre o resistor R1, tensão sobre o resistor R2 ou a própria tensão sobre o capacitor C1. Todas elas poderiam ser saídas. No caso, a saída em questão é a saída sobre o capacitor C2, ou melhor, a tensão sobre o capacitor C2, que eu também destaco aqui no desenho. VC2 é igual à tensão de saída EO, que está sendo destacada no exercício. E no exercício, então, solicita então que seja obtida a função de transferência da tensão de saída EO sobre a tensão de saída EI. Como já mencionado em exercícios anteriores, o primeiro passo é a obtenção das equações diferenciais. As equações diferenciais ordinárias elas surgem a partir da análise da lei de Kirchhoff das tensões nas malhas 1 e 2, resgatando os conceitos de circuitos elétricos da disciplina do primeiro ano. Então, já destacado aqui a malha 1 para os elementos R1, C1 e malha 2 para os elementos C1, R2 e C2. Aplicando a lei de Kirchhoff das tensões para a malha 1, então, fazendo o somatório das tensões igual a zero, é importante destacar que é necessário polarizar os elementos. Então, a fonte já está polarizada, tá? A fonte já está polarizada com positivo e negativo. Os elementos reativos, então, eles são positivo onde entra a corrente, então colocando positivo e negativo em cada um deles, conforme já foi definida a corrente I1, já foi definida inclusive pelo circuito. Assim como para o capacitor do lado da malha 1. Observem que do lado da malha 1 nós temos positivo em cima, onde entra a corrente I1, e negativo embaixo. Só que para a outra malha, esse mesmo capacitor tem positivo embaixo, porque na outra malha a corrente I2 entra por baixo. E a corrente, onde a corrente entra, é o positivo no elemento. Temos mais e menos aqui. Para o resistor R2, a corrente I2 entra no terminal da esquerda, então nós temos positivo na esquerda e negativo na direita. Assim como para o capacitor C2, a corrente I2 entra na parte superior, então nós temos positivo em cima e embaixo. E essa polaridade mais e menos aqui vai ser a polaridade também da tensão de saída EO, mais e menos. Já que a tensão de saída, ela tem a mesma, ela é igual à tensão do capacitor, né? Tá bem? Bom, seguindo com a análise das tensões, partindo desse ponto aqui, do ponto inferior, tá? Para a malha 1, aqui nós temos primeiro um acréscimo de tensão, que é a tensão do capacitor, a tensão da entrada, mais EI. Depois nós temos um decréscimo de tensão aqui, que vai ser a tensão do resistor. E eu já vou colocar ela direto, tá? A tensão do resistor, e já vou colocar direto. Isso aqui é o VR para nós. VR1. Então vai ser R1 e 1. E depois aqui nós temos também um decréscimo de tensão correspondente à tensão do capacitor C1, que eu também estou colocando é a expressão direta da tensão do capacitor C1, tá? Que é 1 sobre C1 integral de I1 menos I2 dt. Aí nós temos aquela regra da análise das malhas, que a corrente resultante no elemento, tá, dessa malha que é compartilhada com outra malha, esse elemento é compartilhado, é sempre a corrente da malha em questão menos a corrente da outra malha, tá? Então nós vamos falar sobre isso agora e depois nós vamos fazer também uma analogia com circuitos, com os elementos dispositivos de
massa mola amortecedor também. Bom, chegamos então, finalizamos aqui a malha 1, de novo chegando no mesmo ponto, temos a primeira equação. Para a malha 2, lei de Kirchhoff das tensões, então partindo desse ponto inferior, nós começamos agora com um decréscimo de tensão, dada a polaridade. Eu vou do positivo para o negativo, então eu tenho um decréscimo de tensão no capacitor C1 para o lado da malha 2. Então vai ser menos 1 sobre C1, integral da corrente que passa pelo capacitor, só que agora esse capacitor pelo lado da malha 2 vai ser I2 menos I1. Então não esqueçam nunca disso. É a corrente da malha em questão menos a corrente da outra malha. Agora temos um decréscimo de tensão aqui também no resistor R2. Então vai ser menos R2 I2. E depois o último decréscimo de tensão vai ser para o capacitor C2. Então poderia ser aqui eu poderia colocar a expressão da tensão do capacitor, que é menos 1 sobre C2 integral de I2 dt. Só que eu já destaco para vocês que eu já vou deixar o máximo de vezes possível as variáveis de interesse nas equações. As minhas variáveis de interesse são tensão de saída, EO e tensão de entrada. Então aqui eu já tenho a possibilidade de deixar o EO. Então eu vou deixar o EO. Eu não me interessa deixar o VC2. Já vou deixar o EO porque ela é uma variável de saída, tá? Já que EO é igual a VC2. Bom, como última equação, essa equação vai me ajudar a resolver as correntes. Eu vou fazer essa igualdade aqui, ó, tá? Então, EO então vai ser igual a VC2. E sabendo que VC2 é 1 sobre C2 vezes a integral da corrente que passa no capacitor já. Agora, nesse capacitor, passa apenas a corrente I2, então é I2 de T. Então, essas são as três correntes que são, ou melhor, três equações obtidas a partir da análise do circuito. E agora vamos manipular e trabalhar com elas de forma que sejam eliminadas as variáveis que não são de interesse. Quem é que são as variáveis que não são de interesse? I1 e I2. Então, o I1 e 2 eu tenho que eliminar das equações e eu tenho que ter apenas as variáveis de interesse, que são EI e EO, para então obter a função de transferência. Só que agora, para facilitar um pouco a manipulação, eu vou já passar para Laplace essas equações, tá? Então, a primeira equação lá, e assim eu consigo eliminar essas integrais aí, facilita um pouco a minha análise. Então, a primeira equação fica EI ds menos R1 I1 ds. Vou trocar de cor aqui para ficar mais fácil. Tá? EI ds, de novo, R1 I1 ds. 1 sobre C1 integral de I1 menos I2. Então, 1 sobre C1 integral, eu vou passar a integral para a transformada de Laplace, fica 1 sobre S1. Desculpa, 1 sobre SC1. Tá? A integral passa para 1 sobre S vezes o C1 vezes I1 menos I2 ds. Da mesma forma, na segunda equação, 1 sobre C1 integral vai ficar 1 sobre SC1, tá? 1 sobre SC1 vezes I2 menos I1 menos R2 I2 ds agora menos EO ds. E a última equação vai ser EO ds, que é igual a VC2, só que VC2 não é uma variável intermediária, não interessa para mim. É igual a 1 sobre SC2, porque a integral passa para 1 sobre S. 1 sobre SC2 vezes I2 ds. Bom, aqui eu já vou manipular essa última equação e encontrar quem é o I2 ds, porque eu já tenho interesse em eliminar o I2 das equações. Então, o I2 aqui, passando esse SC2, fica I2 é igual a SC2 EO ds. E assim eu tenho as equações 1, 2 e 3. E daqui para frente é só manipular as equações de forma a eliminar o I1 e o I2. O que se faz então? No passo 3 aqui, eu vou substituir então a equação 3, né? Substituir a equação 3, que é o I2, nas equações 1 e 2. Então, onde aparecia I2 aqui, ó,
eu vou substituir pela última, aqui, aqui e aqui. Tá? Então, reescrevendo a primeira equação, eu substituo o I2 na última parcela, aqui era o I2, assim como a segunda equação substituindo o I2. E daqui para frente é manipular as equações, isolar I1 em uma delas e substituir na outra, e assim nós eliminamos o I1. Bom, o I2 aqui substituindo I2 e abrindo esse parêntese aqui, ó, abrindo esse parêntese, eu aplicando a distributiva nele, eu consigo eliminar esse S aqui, tá? Que foi cortado aqui. Assim como a distributiva de baixo, eu consigo eliminar o S também. Tá? E aí, reescrevendo, tá? Reescrevendo essa equação, essas duas equações, na verdade. Eu tenho ela um pouco mais enxuta agora. E colocando aqui os termos, passando esses termos negativos agora. O que foi feito agora? Só um minuto, pessoal. Esses termos aqui que são negativos, ó, esses termos aqui passando para o lado da direita da igualdade, tá? Aí nós obtemos essa parcela da equação aqui, ó. Então não deixa de ser igual a zero a equação superior, assim como a equação inferior, passando os termos negativos para o lado da direita da igualdade aqui. Então esse C2 sobre C1 EO passa para a direita, assim como o R2S C2 EO passa para a direita e o menos EO também passa para a direita, agora todos positivos. Agora o que se faz? Isolando então o I1, isola-se o I1 nessa equação, ou seja, isso aqui passa para o lado da direita multiplicando todos os termos, e se coloca em evidência o EO também aqui, ó. Então eu coloquei em evidência o EO nessa equação e multipliquei por SC1, que passou, que estava dividindo o I1. Tá? E assim eu consigo colocar em evidência o meu I1, tá? E eu consigo substituir agora nessa equação, jogando aqui para cima, na equação 4, tá? Então eu substituí 5 em 4, ou seja, substituí o I1 no lugar correspondente na equação 4. Então, basicamente, reescrevendo a equação 4, então EI mais C2 sobre C1 EO, tá? É igual a R1 mais 1 sobre SC1 vezes o I1, que agora então é toda essa expressão aqui, ó. Rearranjando os termos, pessoal. Vejam que é um pouquinho trabalhoso esse processo aqui, tá? Mas é basicamente manipulação algébrica. Não se tem nada além disso, tá? Então, uma vez obtidas as equações, se manipulam as equações de forma a encontrar a solução, tá? Então, rearranjando, o que foi feito aqui, ó, pessoal? Rearranjando os termos aqui, ó, basicamente eu troquei de lugar esse elemento por esse aqui, ó. Observem, esse elemento veio para cá e esse outro veio mais próximo à igualdade. E esse EO eu joguei para o meio aqui, tá? Basicamente é a ordem dos fatores, aqui não altera o produto, tá? E aí o que eu fiz depois? Esse SC1 aqui é interessante multiplicar por esse parêntese, porque ele vai se eliminar nessa fração aqui, tá? Então fazendo isso, passando dessa equação para essa, fazendo esse produto, eu vou ter agora R1SC1, R1SC1, mais 1, porque SC1 vezes 1 sobre SC1 é 1, tá? E aí agora essa produto aqui eu tenho que distribuir todo ele, tá? Então reescrevendo aqui a equação, tá, pessoal? Na outra linha, eu vou fazer a distributiva, tá? Então em verde aqui é a distributiva do SC1R1 por todos os elementos e em laranja é a distributiva do 1 por todos os elementos. Então aqui em verde vai ficar nesse primeiro elemento aqui vai ficar SC1R1, a distributiva verde, tá? Do SC1R1.
Aí o segundo elemento vai ficar SC1R1, que multiplica R2SC2. E no terceiro elemento vai ficar C1, ou melhor, vai ficar SC1R1, tá? Que multiplica C1 sobre C2. C1 sobre C2. Ou melhor, C2 sobre C1. E 1 vezes aquilo ali vai ser em laranja, vai ser os próprios elementos que estão entre parênteses, tá? Então vai ficar 1 mais R2SC2, reproduzindo o que está lá, mais C2 sobre C1. Bom, o que eu enxergo aqui, pessoal, de cara, ó? Eu posso cortar esse C1 aqui, ó, esse C1 aqui, com esse C1 aqui, tá? Foi cortado, tá? Não dá para cortar mais nada. Aqui vai aparecer um S ao quadrado, tá? Não tem problema. O que muda aqui agora é o que, se vocês observarem aqui, eu tenho um termo C2 sobre C1 é O positivo desse lado da igualdade, tá? Só que desse lado da igualdade, quando eu fizer o produto da distributiva, vai aparecer EO vezes C2 sobre C1 também. Então eu tenho o mesmo termo dos dois lados da igualdade com o mesmo sinal, eu posso cortar eles, tá bem? Por isso que eu cortei o C2 sobre C1 aqui e aqui. C2 sobre C1 vezes EO. E aí fica um pouco mais enxuto, agora agrupando os termos semelhantes, tá, dessa equação, reescrevendo ela daqui para cá, né? Reescrevendo ela, eu vou ter SC1R1, reescrevendo que já foi colocado ali em cima, mais SC1R1, R2, SC2, mais esse termo aqui, SR1C2, mais 1, que é esse termo aqui, mais R2SC2. Fazendo então a último passo, tá? Que é agrupar os termos, tá? Em ordem decrescente do polinômio S. Nós temos então a função transferência. Tá? EO, dividindo EO por EI, tá? Então eu vou ter esse EI passa para cá e todo esse polinômio passa por o outro lado da igualdade também, tá? E daí, rearranjando os termos, eu tenho a resposta colocada abaixo, tá? Então, S ao quadrado, C1, C2, R1, R2, mais 1 sobre S ao quadrado, são C2, R1, R2, mais S que multiplica R2, C2, mais C1, R1, mais R1, C2, mais 1. Pessoal, por último aqui nesse exercício eu quero destacar para vocês que todas as funções de transferência nós vamos sempre colocar dessa seguinte forma aqui, ó, em função do coeficiente do polinômio S, tá? Seja se existirem no numerador ou no denominador, vão aparecer dessa forma. Então sempre vou colocar o S de maior grau aqui, ó, o N seria o grau do polinômio do S, tá? Nesse caso em questão, o N, nesse caso em questão aqui, ó, o N é igual a 2, tá? Porque eu tenho S ao quadrado. Se eu tiver um S na N aqui, ó, eu vou colocar sempre dessa forma, Sn vezes o coeficiente dele, mais S na N menos 1 vezes o coeficiente dele, que é o A1, mais S na N menos 2, que é o coeficiente dele vezes o A2, sempre dessa forma, em ordem decrescente do S. E assim aqui nós podemos destacar, inclusive, que esse aqui seria o A1. Ou melhor, A0, desculpa, tá, pessoal? Esse aqui seria o A0. A0. Esse termo aqui seria o A1. E esse termo aqui seria o A2. Tá bem?